Boa tarde, amores, tudo bem com vocês? E hoje mais uma aula aí de ciências com vocês, tá bom? Que o nosso conteúdo hoje dessa aula, dessa tarde, é o solo. No livro do aluno, nas páginas 180 a 183. Então, pega o módulo de vocês, abram na página do nosso conteúdo dessa tarde, que é 180, e nós vamos começar a nossa aula, ok? Acompanhando pelo livro a nossa aula, ok? O solo é popularmente chamado de chão ou terra. Ele é um componente não vivo do ambiente e é importante para os seres vivos. Então, nós já vimos no assunto dos ambientes vivos e os elementos não vivos. O solo, para vocês começarem a entender o nosso conteúdo, o solo, ele é um ambiente, um componente não vivo, porque ele não possui o que? Vida, e também ele é chamado, cientificamente nós chamamos de solo, mas também popularmente chamamos ele de chão ou também de terra. E aqui diz que ele é importante para a vida dos seres humanos. Vamos conhecer algumas importâncias do solo para os seres vivos. Então, vamos ver a importância do solo para os seres vivos, né? Qual a importância dele para as nossas vidas? O que ele fornece para os seres vivos? A primeira, algumas plantas, tá vendo aqui, né? A imagem aqui da planta com a raiz. Plantas fixam suas raízes no solo e dele absorvem muitas substâncias que precisam para crescer, se desenvolver e se manter vivas. Então, olha a importância do solo aqui já para as plantas. Através das raízes fixadas no seu solo, ela faz o que para a planta? Absorve muitas substâncias que precisam para crescer, se desenvolver e se manter viva. Então, a importância do solo na planta é manter a planta viva. Sem o solo, a planta não vai conseguir se manter viva, né? Muitos animais, como o ser humano e o cachorro, utilizam o solo para se movimentar de um local para outro. Então, ó o solo aqui, que a gente é chamado de popularmente de chão, onde nós pisamos. Aí diz aqui que para os seres vivos, os animais, como o animal racional, que é o ser humano, e o irracional, que é o cachorro, ele é utilizado para se movimentar de um local para outro. Quando você sai da sua casa para ir para a casa de outra coleguinha, de sua tia ou de alguém da sua família, você utiliza o chão para se locomover. Então, a importância do solo também é na locomoção das pessoas de um lugar para outro. Alguns animais, como a coruja buraqueira, fazem buracos no solo e utilizam como abrigo. Tá vendo aqui a corujinha dentro do buraco, no solo, na terra? Então, também o solo serve de abrigo para alguns animais. Colocamos os exemplos aí, como tá no livro de vocês. Tá aqui também, ó, no livro de vocês. A coruja, ela tem o solo como abrigo, como sua casa. Ela faz o buraco no solo para se proteger. Há também animais que vivem no interior do solo, se movendo de um local para outro, como a minhoca. Tá vendo aqui a minhoca? No solo também é utilizado como abrigo para a minhoca e de um interior para outro ela vai se movendo de um lugar para outro. O solo e o ser humano. O solo pode ser utilizado pelo ser humano em diversas atividades. A gente viu nas imagens anteriores a importância do solo na vida do ser vivo, né? A gente viu da planta, a gente viu dos animais, a gente viu do ser humano, a importância dela na vida do ser humano. Agora a gente vai estudar aqui o solo e o ser humano. O solo pode ser utilizado pelo ser humano em diversas atividades. Então nós vamos ver agora, nessas imagens, como que o ser humano utiliza o solo em suas atividades. A primeira imagem que tem aqui, o ser humano realiza as construções sobre o solo. É um formato de uma casa construída sobre o solo, que é chamado de quê, crianças? De terra
ou também de chão. Então, a primeira atividade que o ser humano utiliza é a construção de casas. O solo também é utilizado pelo ser humano para cultivar plantas. Então, nós utilizamos os solos para fazer o quê? O cultivo de diversas plantas, não é isso? Plantamos alface, plantamos mandioca, cenoura, diversas e outros tipos de planta. Então, o solo é utilizado para a plantação. E também aqui, algumas casas são feitas de tijolos. Tá vendo aqui, tijolos? Os tijolos são produzidos com um tipo específico de solo, que eu quero que vocês aprendam o nome específico desse solo, conhecido como argila. Então, nas construções de casa também é utilizado o solo, que a gente é conhecido como argila, para fazer os tijolos, para fazer a construção, os blocos das nossas casas. Além das plantas, a criação de alguns animais, como bois, tá vendo aqui? Vacas, galinhas e porcos, também é feita sobre o solo. Então, essas são as diversas atividades que o ser humano utiliza o solo para realizar. Então, aqui a criação de gado, de porcos, de vários diversos animais, de galinha, é utilizado o solo para a criação desses animais. Então, o solo é muito importante na nossa vida. Por isso que a gente viu no primeiro desenho que eu mostrei para vocês, dizendo sobre que sem o solo, quer ver aqui a primeira figura que a gente leu sobre explicando o que era o solo. O solo é popularmente chamado de chão ou terra. Ele é um componente não vivo do ambiente e é importante para a vida dos seres vivos. Então, a gente viu aqui a importância do solo, né? Que é para dar vida às plantas, mostra aqui para mim, por favor, para dar vida às plantas, para fazer a locomoção de um ser humano de um lugar para outro, para dar abrigo a certos tipos de animais, para fazer a locomoção de um lugar também para outro, como as minhocas. E na utilização do solo, o ser humano utiliza com o quê? Vamos lá todo mundo, para construir casas, para cultivar plantações, para também construir as casas. Nós utilizamos o solo para fazer esse tijolo que é chamado de argila, e também na criação de animais. Aqui tem exemplo de como o boi e como as galinhas também, é através do solo que nós desenvolvemos essas atividades. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A atividade de casa está no livro de vocês, na página 183. Peguem o livro na página 183 e respondam a atividade de casa, ok? Um abraço para todos, tchau!